E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo, e dize-lhes: quando eu trouxer espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seu próprio território, e puser como seu vigilante, e ele vir que a espada está vindo sobre a terra, e tocar trombeta, e alertar ao povo, se alguém ouvir o som da trombeta, e não der atenção ao alerta, quando a espada vier, e o tomar, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Ouviu o som da trombeta, e não deu atenção ao alerta, seu sangue será sobre ele, mas o que der atenção ao alerta salvará a sua vida. Porém se o vigilante vir que a espada está vindo, e não tocar a trombeta, e o povo não for alertado, e a espada vier, e tomar alguém do povo, por causa de sua maldade foi tomado, mas exigirei seu sangue da mão do vigilante. A ti, pois, filho do homem, eu te pus como vigilante para a casa de Israel, por isso ouvirás a palavra da minha boca, e os alertas da minha parte. Quando eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, se tu não falares para o perverso se dissuadir de seu caminho, o perverso morrerá por sua maldade, mas exigirei o sangue dele de tua mão. Mas quando tu alertares ao perverso de seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter de seu caminho, ele morrerá em sua maldade, porém tu livraste tua alma. Portanto tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim vós tendes falado, nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e por causa deles estamos desfalecendo. Como então viveremos? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do perverso, mas sim em que o perverso se converta de seu caminho, e viva. Convertei-vos de vossos caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Portanto tu, filho do homem, dize aos filhos de teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia em que ele transgredir, e quanto à perversidade do perverso não o fará cair no dia em que ele se converter de sua perversidade, e o justo não poderá viver por sua justiça, no dia que pecar. Quanto eu ao justo, certamente viverá, e ele, confiante em sua justiça, passar a praticar perversidade, todas suas justiças não serão lembradas, mas na perversidade que fez, por ela morrerá. E quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado, e praticar juízo e justiça, se o perverso restituir o penhor, devolver o que tiver roubado, e caminhar nos estatutos da vida, não fazendo maldade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de seus pecados que tinha cometido lhe será lembrado. Praticou juízo e justiça, certamente viverá. Porém os filhos de teu povo dizem: não é correto o caminho do Senhor, é o caminho deles que não é correto. Se o justo se desviar de sua justiça, e fizer perversidade, por causa dela morrerá. E se o perverso se converter de sua perversidade, e passar a praticar juízo e justiça, por causa deles viverá. Porém dizeis: não é correto o caminho do Senhor, eu vos julgarei a cada um conforme seus próprios caminhos, ó casa de Israel. E aconteceu no 12º ano de nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, que veio a mim um que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade já foi ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim à tarde, antes que o escapado viesse, e abrir a minha boca, até que chegou a mim pela manhã, e minha boca se abriu, e nunca mais fiquei mudo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares arruinados na terra de Israel, falando o seguinte: Abraão era um só, e tomou posse da terra, porém nós somos muitos, esta terra nos foi dada por herança. Portanto diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: comeis com sangue, levantais vossos olhos a vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis a terra, confiais em vossas espadas, cometeis abominação, e contaminais cada um a mulher de seu próximo, e possuireis a terra? Tu lhes dirás assim: assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares arruinados cairão à espada, e ao que estiver sobre a face do campo entregarei às feras, para que o devorem, e os que estão em fortalezas e em cavernas morrerão de pestilência. Porque tornarei a terra em desolação e ruínas, e a soberba de sua força cessará, e os montes de Israel serão desolados de tal maneira que ninguém passe por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e ruínas, por causa de todas as suas abominações que fizeram. E tu, ó filho do homem, os filhos de teu povo falam de ti junto às paredes e às portas das casas, e um fala com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, pois, e ouvi que palavra vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se sentam diante de ti como se fosse meu povo, e ouvem tuas palavras, mas não as praticam. Em vez disso lisonjeiam com suas bocas, porém seus corações buscam um interesse próprio. E eis que tu és para eles como um cantor de amores, de bela voz e que canta bem. Então ouvem tuas palavras, mas não as praticam. Porém quando isso vier a acontecer, eis que virá, saberão que houve profeta no meio deles. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, e diz-lhes aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Por acaso não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, degolais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. Não fortaleceis as fracas, nem curais a doente, não pondes curativo na que está ferida, não trazeis de volta a desgarrada, e a perdida não buscais, porém dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, porque não há pastor, e se tornaram alimento para toda fera do campo. Porque se espalharam? Minhas ovelhas andaram sem rumo por todos os montes, e em todo o morro alto. Minhas ovelhas foram espalhadas por toda
toda a face da terra, e ninguém há que as procure, ninguém que as busque. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que dado que minhas ovelhas foram entregues ao saque, e minhas ovelhas serviram de alimento para toda a fera do campo, por não haver pastor, e meus pastores não procuram minhas ovelhas, ao invés disso apacentaram a si mesmos, e não apacentam minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra os pastores, exigirei deles minhas ovelhas, e farei com que cessem de apacentar as ovelhas, e os pastores não apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não mais lhe servirão de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas, e as buscarei. Assim como o pastor busca seu rebanho no dia em que está em meio de suas ovelhas espalhadas, assim buscarei minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. E eu as tirarei dos povos, e as ajuntarei das terras, eu as trarei para a sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes de águas, e em todas as habitações do país. Em bons pastos eu as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali se deitarão em boa pastagem, e em prósperos pastos serão apacentadas sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas, e eu farei elas se deitarem em segurança, diz o Senhor Deus. Eu buscarei a perdida, e trarei de volta a desgarrada, porei curativo na que estiver ferida, e fortalecerei a enferma, mas a gorda e a forte destruirei. Eu as apacentarei com julgamento. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta que comais o bom pasto, para terdes que pisotear com vossos pés o resto de vossos pastos? E não vos basta as águas limpas, para sujardes o resto das águas com vossos pés? Minhas ovelhas terão de comer o que foi pisoteado por vossos pés, e beber o que foi sujo por vossos pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porque empurrais com o lado e com o ombro, e com vossos chifres chifrais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto eu salvarei minhas ovelhas, para que nunca mais sirvam de saque, e julgarei entre ovelha e ovelha. E levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará. A meu servo Davi, ele as apacentará, e ele será o pastor delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei, e farei com elas um pacto de paz, e farei cessar os maus animais da terra, e habitarão no deserto em segurança, e dormirão nos bosques, e farei com que elas e os lugares ao redor de meu monte sejam bênção, e farei descer a chuva em seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará seu produto, e estarão em segurança sobre sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas de seu jugo, e as livrar da mão dos que se servem delas. E não mais servirão de presa as nações, nem as feras da terra as devorarão, pois habitarão em segurança, e não haverá quem as espante, e lhes despertarei uma plantação de renome, e não mais serão consumidos de fome na terra, nem serão mais envergonhadas pelas nações. Assim saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, sois ovelhas humanas do meu pasto, eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais de mostrardes hospitalidade, porque através dela alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, como se vós mesmos também estivessem sendo em vossos corpos. O matrimônio seja honrado entre todos, e o leito conjugal sem contaminação, pois Deus julgará os pecadores sexuais e os adúlteros. A vossa maneira de viver seja sem ganância, contentando-vos com as coisas que tendes. Pois ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. De maneira que devemos ter a confiança de dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que o ser humano poderá fazer a mim. Lembrai-vos de vossos líderes, que vos falaram a palavra de Deus. Observai o resultado da maneira como viveram, e imitai a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, pois bom ao coração é ser fortificado pela graça, e não por alimentos, que não resultaram em proveito algum aos que com ele se ocupam. Temos um altar, do qual os que servem no tabernáculo não têm autoridade para comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue pelo pecado é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora do portão da cidade. Assim, saiamos até ele, fora do acampamento, carregando a sua humilhação, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, por meio dele, ofereçamos continuamente sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que declaram honra ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e de compartilhar, pois Deus se agrada com tais sacrifícios. Obedecei aos vossos líderes, e sede submissos a eles, pois eles vigiam pelas vossas almas, como os que prestarão contas delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria proveitoso. Orai por nós, porque estamos convencidos de que temos boa consciência, e desejamos nos comportar da maneira correta em tudo. E eu vos rogo ainda mais que façais isto, para que eu vos seja restituído mais depressa. O Deus da paz, que, pelo sangue do Eterno Testamento, voltou a trazer dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que é agradável
diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu vos rogo, porém, irmãos, que suportai esta palavra de exortação, pois eu vos escrevi de maneira breve. Sabei que o nosso irmão Timóteo já está solto. Se ele vier depressa, com ele eu vos verei. Saudai a todos os vossos líderes, e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Parabéns, você terminou a carta aos Hebreus. Como o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que lhe dizem. Ainda que esmagues ao tolo em um pilão junto com os grãos, ainda assim sua loucura não se separaria dele.